A Serpente e as Asas Feitas de Noite, escrito por Carissa Broadbent. Para todos os azarões que não permitem que o medo os impeça de lutar. Nota: este livro contém assuntos que podem ser difíceis para alguns leitores, incluindo cenas de violência, tortura não explícita, flashbacks de estupro, consentimento retirado, automutilação, abuso emocional, escravidão e menções e referências a abuso sexual. Prólogo. O rei não sabia que seu maior amor também seria sua ruína, nem que ambos surgiriam na forma de uma criancinha humana indefesa. Ela era um pequeno sopro de vida numa imensidão de decadência, o único ser vivo mortal num raio de 100 quilômetros. A menina tinha uns 4 anos, talvez 8. Era difícil precisar justamente pelo fato de ser tão pequenininha, mesmo para os padrões humanos. Apenas uma criatura diminuta e frágil, com o cabelo preto e liso encobrindo os grandes olhos cinzentos. Em algum lugar, enterrada sobre as vigas chamuscadas e pedras tombadas, a família da garota jazia desfigurada e esmagada. Ou talvez os corpos destruídos tivessem ficado ao relento, predados por animais como aqueles à espreita da menina agora, olhando para ela com o interesse que um falcão dispensa a um coelho. Os humanos, é claro, não passavam disso naquele mundo. Presas, pragas, ou, não raro, as duas coisas. Os 3 homens alados aterrissaram diante dela, sorrindo com a própria sorte. Imediatamente, a criança começou a se debater contra os escombros que a prendiam no chão. Ela sabia o que eles eram, reconheceu os dentes pontudos e as asas pretas e desprovidas de penas. E talvez tenha reconhecido até os uniformes que usavam. O intenso púrpura do nascido da noite, que era o rei Iraj. Era possível que os homens responsáveis por incendiar a casa da garotinha estivessem usando uniformes iguais àqueles. Mas ela não tinha como fugir. Suas roupas estavam rasgadas e irremediavelmente enroscadas nas ruínas ao seu redor. Ela era pequena demais para tirar as pedras de cima do próprio corpo. Ah, olha só, um cordeirinho. Os homens se aproximaram. Quando um deles estendeu a mão na direção da garota, ela rosnou e mordeu os dedos do soldado com seus dentinhos chatos e pouco afiados. Ele chiou e puxou o braço de volta enquanto os companheiros riam. Um cordeiro está mais para uma víbora ou uma cobrinha de jardim, zombou o outro. O homem mordido esfregou a mão, limpando da pele as poucas gotas de um vermelho quase preto. Depois se virou para a menina. Não faz diferença, resmungou. O gosto é o mesmo. E não sei vocês, seus idiotas, mas estou morrendo de fome. A noite foi longa. No entanto, uma sombra os encobriu. Os homens se calaram, baixaram a cabeça em uma mesura reverente. O ar frio se agitou, e a escuridão se retorceu em torno do rosto e das asas dos 3, como uma lâmina acariciando uma garganta. O rei Iraj não proferiu uma só palavra. Não foi necessário. Sempre que sua presença era notada, todos os guerreiros ficavam em silêncio. Ele nem sequer era o vampiro de maior força física. Não era o guerreiro mais ferrenho ou o sábio mais sensato. Mas diziam que era abençoada pela própria deusa Niaxia, o que qualquer um que o reconhecesse juraria ser verdade. O poder fluía de cada um de seus poros, e o cheiro da morte empesteava cada lufada de sua respiração. Seus soldados não abriram a boca quando ele pisou nas ruínas da pequena casa. Os Risham foram erradicados da área, arriscou um deles, depois de um tempo. O resto de nossos homens seguiu para o norte e... O rei ergueu a mão e o guerreiro se calou. O monarca então se ajoelhou diante da menininha, que o fulminou com um olhar. Tão novinha, ele pensou. A vida dela, que compreendia um pequeno punhado de anos, não era nada se comparada a seus séculos de existência. E ainda assim, a criança conseguia reunir uma quantidade imensa de ódio no olhar que destinava a ele, as pupilas brilhantes e prateadas como a lua. Ela foi encontrada aqui? Perguntou o rei. Sim, senhor. E é a razão do sangue em sua mão?
Os outros soldados deixaram escapar uma onda de risadas incontidas. Sim, senhor. A resposta saiu ligeiramente acanhada. Os homens achavam que o rei estava zombando deles. Não. Aquilo não tinha nada a ver com os soldados. Ele estendeu a mão na direção da garota, que deu o bote. Ele permitiu que ela o mordesse, não moveu a mão, mesmo quando os dentinhos da criança, tão minúsculos, penetraram fundo em seu indicador ossudo. Ela o encarou nos olhos, sem piscar, e o rei retribuiu a mirada com interesse crescente. Aquele não era o olhar de uma criança aterrorizada que não sabia o que estava fazendo. Era um olhar de uma criança que compreendia que estava diante da própria morte, mas que ainda assim escolhia cuspir na cara dela. Uma serpentezinha, murmurou ele, e o homem às suas costas riu. O monarca o ignorou. Não era uma piada. Você está sozinha? Perguntou. Para a menina, mais baixo. Ela não respondeu. Não conseguia falar com os dentes fincados na mão dele. Se você me soltar, não vou te machucar, continuou o rei. A garotinha não soltou, ainda encarando o rei, enquanto o sangue preto escorria por seu queixo. Os cantos dos lábios do rei se curvaram. Ótimo. Você não deve mesmo confiar em mim. Ele puxou o dedo de dentro da boca da garota e, com cuidado, atirou do meio dos escombros enquanto ela se debatia. Mesmo chacoalhando o corpo com os espasmos de uma resistência violenta, era uma criatura completamente silenciosa. E só depois que a pegou no colo, pela deusa, a menina era tão leve que ele conseguiria carregá-la com uma mão só. Que o rei notou quão ferida ela estava, as roupas rasgadas encharcadas de sangue. O cheiro doce do fluido penetrou suas narinas quando ele a acomodou contra o peito. Ela estava à beira do precipício da inconsciência, mas resistia com o corpo inteiro retesado. Pode descansar, serpentezinha. Ninguém vai lhe fazer mal. Ele acariciou a bochecha da criança, que tentou mordê-lo de novo, mas uma faísca de magia lançou na ponta dos dedos do monarca. Com o sussurro da noite, veio um sono livre de sonhos, tão pesado que nem aquela coisinha furiosa foi capaz de resistir. O que o senhor quer que a gente faça com ela? Perguntou um dos soldados. O rei passou por eles a passos largos. Nada, eu mesmo vou cuidar da criança. O silêncio perdurou por um instante. Ainda sem ver os homens, o monarca sabia que certamente trocavam olhares confusos. Onde? Perguntou um deles. Enfim, em casa, respondeu o rei. A garotinha estava inconsciente, mas agarrava com uma das mãos a seda da camisa do rei, ainda lutando à sua maneira, mesmo adormecida. Em casa. Ele a levaria para casa, porque o rei dos vampiros, Iraj, conquistador da Casa da Noite, abençoado pela deusa Níxia, e um dos mais poderosos homens a já terem caminhado por aquele ou por outros reinos, viu um fragmento de si na menina. E ali, logo abaixo do punhozinho cerrado, algo agridoce no peito do vampiro se agitava ao ver a criança. Algo mais perigoso que a fome. Centenas de anos mais tarde, historiadores e acadêmicos se debruçariam sobre aquele momento, sobre a decisão que um dia faria ruir um império. Que decisão esquisita, diriam os sussurros. Por que ele faria algo assim? E realmente, por quê? Afinal de contas, vampiros sabem melhor do que ninguém como é importante proteger o coração. E o amor, entenda, é mais afiado do que qualquer estaca.